Todo tecladista que quer tocar de ouvido na igreja, ele precisa dominar o campo harmônico maior. O campo harmônico maior, ele ter o campo harmônico maior na ponta dos dedos, é o maior atalho para ele poder tocar na igreja de ouvido, gente. Porque todos os louvores que ele vai tocar vão usar aqueles 7 acordes do campo harmônico. Não tem para onde fugir. Todos os louvores que você vai usar na tonalidade, que você vai tocar, que você vai tirar de ouvido na tonalidade de dó, vão usar aqueles 7 acordes. Pensando em dó aqui, vai ser o dó maior com sétima maior, ré menor com sétima, mi menor com sétima, fá com sétima maior, sol dominante, lá menor com sétima e si meio diminuto. Todos os louvores na tonalidade de dó maior vão usar esses acordes. É muito complicado não saber o campo harmônico e ficar igual cego em tiroteio, ficar perdido sem saber para onde vai. Eu sei que eu vou tirar um louvor em dó maior, mas eu não sei que acordes eu tenho que usar. Nem meio uma infinidade de acordes. Se você pensar que só acorde maior, menor, meio diminuto e dominante são 48. Você para, como assim 48? Pensando aqui na tonalidade, em acordes maiores, eu tenho um acorde maior em dó, outro em dó sustenido, outro em ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá sustenido, si. São 12 tonalidades. Então, para cada uma dessas 12 tonalidades, eu tenho um acorde maior, 12 acordes maiores, certo? Aí eu vou ter mais 12 acordes menores nas 12 tonalidades. Aí eu vou ter mais 12 acordes meio diminuto e mais 12 acordes dominantes. Você viu? São 40, 12, 24, 36, 48. São 48 tipos de acordes. É uma infinidade de acordes que você tem ali de possibilidade. Aí você vai tirar um louvor de ouvido e você não sabe quais são os que você vai usar. Um campo harmônico são 7 acordes. Somente 7 acordes. E em meio a uma infinidade de 48 acordes, você sabe, cara, mano, olha, eu vou ter que usar somente aqueles 7. De 48, eu vou usar somente 7. Viu como é que fica muito, muito, muito mais simples tocar de ouvido? Você não vai ficar perdido. Você vai saber exatamente quais acordes você tem que usar. Cara, você não precisa sair procurando no meio de 48. Você já tem aqueles 7 jogadores, é como um time de futebol. Você já tem aqueles 7 jogadores ali que você vai usar aqueles, somente aqueles. Esquece os outros 48. Você vai trabalhar, vai tirar um louvor de ouvido, o básico, o principal, aquilo ali, o seu time vai ser aqueles. Pode ser que apareça outros acordes? Pode ser sim. Mas na maioria, na imensa esmagadora maioria das vezes, você vai trabalhar somente com aqueles 7 acordes. Viu como é que fica mais simples? É como se fosse uma flecha direto no alvo. Você não tem que sair procurando na loucura. E agora? É como procurar uma agulha no palheiro. O que me ajudou, por exemplo, a tocar os louvores de ouvido, o maior atalho para mim, foi dominar o campo harmônico. Gente, quando eu comecei a tocar na igreja, eu tocava lá e eu não sabia tocar de ouvido. E aí alguém falava, dá pra tirar aquele louvor ali? Eu tentava tirar o louvor de ouvido. Às vezes aparecia um louvor novo e naquele louvor novo não tinha cifra ainda. Quando eu comecei a tocar, há muitos anos atrás, não tinha site de cifra assim, com tudo quanto é louvor que você imagina. Não tinha. Eu comecei a tocar na época das cavernas, era tudo mato. Era tudo mato quando eu comecei a tocar teclado. Então, para eu tirar de os louvores, eu tinha que procurar tentar encontrar os louvores de ouvido, tocar os louvores de ouvido, porque sair um louvor novo demorava muito tempo para poder sair da revistinha. Às vezes no site não tinha, no site não tinha, às vezes não tinha. E aí demorava tipo um mês depois que o louvor saía e tal, pra poder aparecer naqueles revistinhos. Eu ia na banca de jornal e comprava revistinha. Você vê como é complicado? Era muito complicado, gente, pra poder tocar os louvores de ouvido. Porque até pra tocar com cifra era muito complicado. Então eu tinha que aprender a tocar de ouvido. Só que eu ficava procurando em meio dos acordes aleatórios. No meio de um monte de acorde lá, eu não sabia como era o campo harmônico, eu ficava procurando. Mano, qual que é o acorde que pode ser que apareça aqui? Vou tocar um louvor em Mi. Quais são os acordes que vão aparecer? Hoje eu sei que é Mi, o campo harmônico, ou a família é Mi, Fá sustenido menor com sétima, Sol sustenido menor com sétima, Lá maior, Si dominante, Dó sustenido menor com sétima e Ré sustenido ou Mi bemol meio diminuto. Mas naquela época, você acha que eu sabia isso aqui? Eu nada. Eu saía procurando, mano, é Mi. Mas será que pode aparecer também um Ré menor? Ou será que pode aparecer um Dó menor? Será que pode aparecer um Si bemol? Sei lá, mano. Eu ficava procurando aleatoriamente, na loucura, no meio de um monte de acorde, no meio de um monte de possibilidades de acorde. Vê como isso era complicado, gente. Era uma luta para eu poder tirar um louvor de ouvido. Porque eu não dominava o campo harmônico maior.
Cara, dominar o campo harmônico maior tipo assim, é o passo principal. Sem isso, pode esquecer. Se você quer tocar de ouvido na igreja, você não domina o campo harmônico maior em todos os tons, que não é somente dominar em dó, não é somente dominar em fá, dominar em sol, que são os acordes mais simples. Você tem que dominar em todos os tons, em si bemol, em lá bemol, em fá sustenido. Mano, você tem que dominar em todos os tons. E eu, como não dominava, nem nos tons básicos, nem nos tons simples, eu ficava sofrendo para tirar os louvores de ouvido. Quando eu dominei essa parada, facilitou 80%. E eu tenho, tipo, alunos, pessoas que aprenderam a tocar comigo, que eles têm o mesmo problema, que tinham o mesmo problema. Não sabia, Márcio, eu não sei qual tipo de acorde aparece, mano. Qual acorde que eu vou usar, certo? Já vi tecladistas fazer isso, já vi músico fazer isso. Meu, às vezes vai aparecer, tô tocando na tonalidade de dó, e aí tem que aparecer aqui um lá. O cara não sabe nem se era um acorde de lá maior ou se é um acorde de lá menor. Não tinha o domínio do campo harmônico. Quando você tem o domínio, você sabe. Sei lá, tá tocando e o baixista, por exemplo, fala pra você: ô, é um lá aqui, ó, tá tocando louvor em dó. Ele fala assim, ó, vai pro lá. E você olha pra ele, vai pro lá. E você tem que saber que você não vai fazer um acorde de lá maior, você tem que saber que você vai fazer um acorde de lá menor. Isso é dominar o campo harmônico. Isso aqui, tipo, é uma mão na roda, vai te facilitar 80%, assim como facilitou pra mim, assim como facilita pra uma série de alunos que eu dou aula, muita gente que não faz nem ideia de que isso aconteça. E quando aprende, ó, bingo, dá certo, consegue começar a tirar os louvores de ouvido. Se você quer tirar os louvores de ouvido, você precisa dominar essa parada também, que vai facilitar 80%. Tem tecladista que toca na igreja, que ele sonha em tocar de ouvido, é o sonho dele, ele tem vontade de tocar de ouvido, mas só que quando eu falo pra ele, ó, você precisa dominar os acordes do campo harmônico maior, ele fala, ah, não, mano, já tentei várias vezes, é muito acorde, é muita coisa pra poder fazer, mano, pra poder dominar os acordes do campo harmônico. Ah, mano, pra que eu vou ficar me matando pra poder fazer isso se eu consigo tocar todos os louvores a partir do site de cifra? Dá pra tocar todos os louvores a partir do site de cifra? Dá sim. Você pode muito bem, a irmã lá, o líder, alguém, o regente, fala pra você, tecladista, eu quero tocar tal louvor, dá pra você tocar aí? Já vi tecladista fazer isso. Na hora de tocar o louvor, ele vai lá e pega o celular e entra no site de cifra, descobri qual que é o tom, o tom é X. Aí ele começa a tocar aquele louvor pela cifra. Dá certo tocar assim? Dá. Mas primeiro, ele não vai conseguir tocar de ouvido na igreja nunca. Não vai dominar essa parada, porque ele continua sendo escravo da cifra. E uma outra, isso é a coisa mais complexa que existe, né? Ele não vai conseguir tocar de ouvido nunca, porque ele vai ser sempre dependente. Nunca vai conseguir tocar, porque se não tiver a cifra no site, se ele não tiver a cifra, ele não toca.